Leitura do livro de Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, novamente uma grande multidão se ajuntou e não tinha o que comer. Por isso ele chamou os discípulos e disse-lhes: Tenha compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. Se os mandar em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. Seus discípulos lhe responderam: Como poderia alguém aqui num deserto saciar com pão a tanta gente? Ele perguntou: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Mandou que a multidão sentasse pelo chão e, tomando os 7 pães, deu graça, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que eles o distribuíssem. E eles o distribuíram à multidão. Tinha ainda alguns peixinhos. Depois de os ter abençoado, mandou que os distribuíssem também. Eles comeram e ficaram saciados. Dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos, e eram cerca de 4.000. E então os despediu. Imediatamente, subindo para o barco com seus discípulos, partiu para a região da Dalmanuta. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, para pô-lo à prova. Pediam-lhe um sinal vindo do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, ele disse: Porque esta geração procura um sinal. Em verdade vos digo que a esta geração nenhum sinal será dado. E, deixando-os, embarcou de novo e foi para a outra margem. Eles haviam esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Ele recomendou então: Cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, no entanto, refletiam entre si, porque não tinham pães. Mas, percebendo, ele disse: Por que pensais que é por não ter pães? Ainda não entendeis e nem compreendeis, tendo o coração endurecido? Tende olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Disseram-lhe: 12. E dos 7 para 4.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Disseram: 7. Então lhe disses: Nem assim compreendeis? E chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Percebes alguma coisa? E ele, começando a ver, disse: Vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Em seguida, ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente e ficou restabelecido, e podia ver tudo nitidamente e de longe, e mandou-o para casa, dizendo: Não entres no povoado. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe, e, no caminho, perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista. Outros: Elias. Outros ainda: um dos profetas. E vós? Perguntou ele: Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. E começou a ensinar-lhes: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e, depois de 3 dias, ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: Arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus,
mas as dos homens. Chamando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho a salvará. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar sua própria vida? Pois que daria o homem em troca de sua vida? De fato, aquele que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos.